Vem! Léo Jardim ficou ferrado. Que isso, fez 4-0 no primeiro tempo. 4! 1, 2, 3, 4. Pra ficar bonito, joga o clima lá no alto. Alto em cima, alto em cima, alto em cima. É muito gol. Que tapa, mano, do Jefferson. Nosso papalego aí, brabo, brabo. O Flamengo tá amassando. Que isso, mano. 4-0, tô falando. Será que vai ser goleada histórica aí no clássico de número 400 entre Vasco e Flamengo? Daqui a pouco a gente vai dar tchau, hein? Cabe mais, ó. Cabe mais. Pô, vai arrumar nada. 4 minutos de acréscimo, a gente já estamos a 48 para acabar, então vamos entrar na nossa análise. Matheus Cunha, profundidade. Boa, boa. Vai esperar acabar aí, né, para falar um pouquinho desse segundo tempo. Acabou! 4-0. O último lance, o Matheus dominou errado, mano. Bola do Arrascaeta, limpou bonito. O Pedro fora da área, entrou. O Gerson, o último lance. Chutaço cruzado e ninguém, mano. Em cima do Léo Pelé, mano. Ninguém, filho. Acabou! Cadê? Aqui, vamos lá, né? Vamos falar desse primeiro tempo, porque o Flamengo colocou o Vasco de 4. O Flamengo colocou o Vasco de 4 no Maracanã nesse primeiro tempo. Tá de 4, Vasquinho. O Flamengo colocou o Vasco de 4 no Maracanã. Com gol do... Vamos até puxar o fundamento que Eric pro Gabriel pra cá. Calma aí, deixa eu ver. O Ayrton Lucas aqui tá falando desse primeiro tempo. Fala do Ayrton Lucas. Começou bastante. Começou muito ligado. Fomos felizes. Boa. Boa aí, né? Então tá aí, né? Primeiro tempo, Ayrton Lucas que falou ali, que foi autor de 2 gols nessa vitória aí de 4-0 do Flamengo nesse primeiro tempo aí, né? O Pedro falando que o gol foi dele. Ele falou que o importante é que foi gol, a bola foi chutada em direção ao gol. Realmente desviou levemente no calcanhar do Pedro, né? E tirou do goleiro Léo Jardim, que não achou nada. E o Flamengo colocando o Vasco de 4 no Maracanã nesse primeiro tempo aí, né? E nós aqui, né? React feliz da vida assistindo essa partida aí, né? Esse clássico dos milhões aí, né? Entre Flamengo e Vasco aí, né? Então, Flamengo que abriu o placar com um chutaço lindo de fora da área do Eric Pulgar. Depois teve o lindo cabeceio do Gerson com uma assistência do Arrascaeta aí, né? Jogada pela direita ali, né? O Gerson livre, subiu, cabeceou, né? Matando o goleiro Léo Jardim. Depois, Ayrton Lucas que recebeu um passe do Matheus França aí dentro da área, chutou cruzado a bola. Deu um leve desvio aí no tornozelo do Pedro, mas acredito que o gol foi do Ayrton Lucas, marcando o terceiro gol e o quarto gol aí, né? Uma cobrança de escanteio, o Flamengo saiu rápido. O Gerson que deu um tapa do Ayrton Lucas, que ainda estava no campo de defesa, partiu o nosso papalégua, o nosso raio, voou a zaga do Vasco, tentou fazer parar a jogada com falta aí, né? O nosso Ayrton Lucas que não parou na falta, entrou dentro da área, driblou o Léo Jardim, bateu aí, né, na saída do goleiro do Vasco, metendo um
golaço aí, né? O quarto gol. E o Flamengo coloca o Vasco de 4 no Maracanã nesse primeiro tempo aí, né? Então vamos aí, né? Falar desse primeiro tempo aí, né? Lembrando que a Ayrton Lucas acabou de dar uma entrevista ali com o Eric Faria na saída do jogo ali, né? Falando que o time conversou antes de entrar na partida aí, né? Falou para entrar ligado no jogo aí, né? Para manter essa sequência boa aí, né? De 7 jogos sem derrotas no Maracanã. E graças a Deus o time entrou ligado aí, né? O Vasco teve um pouco de posse de bola no começo do primeiro tempo, mas não conseguiu efetivar isso em gol. O Flamengo controlou bem, tanto no ataque quanto na defesa no começo de jogo. Abrimos o placar aí dentro dos 15 minutos de jogo, ampliando dentro de 20, depois dos 30 aí aumentando para 3, 4 gols aí no Flamengo, colocando o Vasco de 4 no Maracanã. Tá de 4, né? Tá de 4, tá de 4, Vasco tá de 4. O Vasco tá de 4 no Maracanã pro Mengão, queridão. Então tá indo o Flamengo nesse momento aí, assumindo a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro aí, né? Tomando essa que era a posição do Fluminense aí, né? De momento, como estava colocando aqui, né? Compartilhar a tela aqui, né? A tabela do Campeonato Brasileiro atualizada aí, né? Tá aí, né? O Flamengo em 5º lugar aí, né? Tomamos a vaga do Fluminense, saldo positivo aí de 3 gols a mais aí, né? 8 gols positivos. Então o Flamengo aí, né? Pegando a 5ª colocação aí, né? No Campeonato Brasileiro, que é o G6, né? Tirando o Atlético Paranaense do G6 aí, né? Então, desse lugar o Flamengo não saiu hoje. Então, vitória do Flamengo aí nesse primeiro tempo aí por 4-0 na equipe do Vasco da Gama aí, né, que continua lá na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro aí, né, vice-lanterna, só perde o Curitiba aí, né, que tem a campanha ainda pior do que a do Vasco aí, né, então o Vasco que não vai sair da onde ele deve ficar aí, né, que é lá na zona de eliminação para Série B do campeonato aí, né. Então, né, antes de começar a partida, teve lá, né, o torcedor do Flamengo aí, né, que mostrou, né, aqui pra você, mas que, ó, que te espera, calma aí, deixa eu botar aqui, ó. Botar essa guia pra compartilhar aqui, pra ficar maneiro. Então tá aí, né, o torcedor do Flamengo aí, né, com o fantasminha aí, né, pro Vasco da Gama aí, né. Fantasminha da Série B tá aí, ó. Tá aí, ó. Pega a visão, Vasco. Ó, quem te espera aí, ó. Fantasminha da Série B aí te assombrando. Vai voltar, hein? Vai voltar pra Série B. Flamengo aí amassar com o torcedor bravo esse aí, cara. Meteu ele fantasminha da Série B. Que isso, cara. Os caras são muito chatos, mano. Olha lá. Série B. Tá sendo fantástico. Os caras são muito bravos, mano. O fantasminha da Série B, mano. Caraca, tô sendo um Flamengo muito bravo. Meteu ele o fantasminha da Série B lá, ó, pra assombrar a equipe do Vasco aí, que vai perder de 4 do Maracanã, do Flamengo no Maracanã aí, né? Já que teve uma bola na trave do atacante do Vasco, né? Mas não resultou em gol. Logo após o Arrascaeta também teve a chance. Soltou um míssil, que é a bola, a trave do Léo Jardim. Tá balançando até agora numa bola que o Pedro escorou para trás. O Arrascaeta limpou e bateu, chutaço, só que a bola bateu na trave aí, né, do goleiro Léo Jardim. E a gente aqui, né, comemorando essa vitória aí do Flamengo até o momento de 4-0. E depois teve o gol aí, né, do nosso Matheus Santos, que passou 2 vezes pelo Pumita. O Ayrton Lucas achou um espaço, entrou na bola, dominou e bateu. O Pedro falou que a bola do Violeiro, que é o gol pra ele. Mas aqui o gol vai ser dado aí pro nosso beijinho, né, que meteu o segundo, o terceiro gol, e depois entrou como um raio ali dentro da área, limpou o Léo Jardim e bateu na saída do goleiro aí, né, metendo um golaço digno do Clássico dos Imigrantes aí, né, Clássico de número 400, e o Flamengo tá levando a melhor aí, né, goleando
a equipe do Vasco da Gama aí por 4-0 nesse primeiro tempo aí. Então o Flamengo aí, né, que tá atacando bem e defendendo bem nesse primeiro tempo aí, né, vencendo a equipe do Vasco da Gama, né? O Gerson, que deu essa assistência aí, né? Nesse quarto gol no primeiro tempo aí, né? Lançou bonito aí Tom Lucas, né? Então, com esse gol e assistência aí, né? Pra quem brinca de cartola aí, né? O Gerson tá chegando aí a 17,40 pontos aí, né? Na brincadeira de cartola aí, né? E o Ayrton Lucas aí, né, também pontuando bem aí, né? Ele que marcou 2 gols nesse jogo aí, né? Contra a equipe do fraco Vasco da Gama. Então, o Flamengo meteu mais um nesse contra-golpe mortal. E o 7º gol do Ayrton Lucas nessa temporada 2023. E a gente aqui, né, feliz da vida aí, né? E ainda teve no final do jogo, antes dos 49, que foi dado 4 minutos de acréscimo aí, né? Um quase quinto gol aí, né? O Jansen que chutou forte cruzado, mas o Léo Jardim fez grande defesa aí, né? Então, a torcida do Vasco começa a cantar no gramado do Maracanã, time sem vergonha, e vaiando muito aí, né? Sua equipe que está sendo goleada aí, né? Então, o Flamengo está dando um verdadeiro baile aí, né? No Vasco no Maracanã, vencendo o clássico nesse primeiro tempo por 4-0 aí, né? Então, no terceiro gol do clássico, ainda na primeira etapa, aí então Lucas Lula, ele que fez o seu 8º gol com a camisa do Flamengo, e o 6º nesse ano de 2023 aí, né? Nosso meia beijinho ali, né? Ele que tem a tatuagem em homenagem à mãe dele ali, né? Que é um beijo gigante no pescoço aí, né? Então, Ayrton Lucas meteu um gol recebendo a bola do Matheus França e depois meteu um gol recebendo um passe longo do Gerson aí, né? Amassando a equipe do Vasco da Gama aí, né? Nesse primeiro tempo aí, né? De Vasco e Flamengo no Maracanã. Então, desde 2015, quando o espião tático aí, né, do GE começou a acompanhar todos os jogos dos times de elite aí, né, Flamengo e Vasco, terminando um 4-0 pela primeira vez, né? E este é o 35º duelo entre as equipes desde então, né? No período, o Flamengo aplicou um 4-0 no primeiro tempo contra o ABC, o Atlético Goianiense, o Madureira e o Palestino, e agora o Vasco da Gama aí, né? Tomando um 4-0 aí, né? Desde quando o GE começou a rolar o seu espião tático aí, né? Então, o jogador do Flamengo amassando o Vasco da Gama nesse primeiro tempo. Isso aqui é a imagem aí, né, da comemoração do gol do Gerson aí, né, que meteu o terceiro gol nessa goleada do Flamengo, né, galera chegando aí, né? Fala aí, Magu, boa noite, tamo junto, amigo, valeu, saudação rubro-negra, é nóis, 4-0 aí, né, Flamengo aplicando aí, né, colocando o Vasco aí no seu devido lugar, metendo essa goleada aí, né, nesse primeiro tempo. E a gente aguarda aí, né, o retorno do segundo tempo. E tá aí o fantasminha da Série B aí, né? E assombrando eles aí, né? Já que é a nona rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo amassando aí, né, nesse primeiro tempo. E a gente aqui, né, nesse intervalo aqui, né, falando um pouquinho de tudo que rolou e pedir a você que não é inscrito aqui no canal, o botãozinho abaixo de aquela para fortalece no like também, né? Nossa live, se inscreve no canal do nosso amigo Magu Fly também, né? Canal Raiz aí, né? Alta de live aí, né? E o Vinícius Júnior, que entrou no gramado aí, né? Mas tá segurando uma camisa do Vasco da Gama. Agradecendo aí o apoio que ele tá tendo aí, né? Desse bagulho do hack que ele tá sofrendo lá, né? Também segurou uma camisa do Flamengo com o número 20. Vamos ver a entrevista dele com o GL.
Aí, né, o Vini Júnior, que foi ao centro do gramado nesse intervalo de jogo aí, né? Recebeu homenagem tanto da torcida do Vasco quanto da torcida do Flamengo. Levantou as duas camisas aí, né? A camisa do número 20, que ele atua atualmente lá no Real Madrid, né? Com o nome dele. Depois levantou também uma camisa do Vasco aí, né? Simbolizando a paz entre as torcidas aí, né? Nosso Vini Júnior, que está de férias do Real Madrid aqui no Brasil, presente no Maracanã na noite de hoje aí, né? E a camisa que ele recebeu do Vasco aí, com o número 20 e o seu nome na parte de trás aí, né? Então, dando a homenagem aí, né? Máximo respeito ao nosso criado Vini Malvadeza. Tá lá, né? Show de bola aí, né? Ele que tá brincando aí, né? E levantamos a hashtag aí, né? Todos com o Vini aí, né? Deixa eu ver se aqui no Twitter eu já encontro aí a imagem do Vinícius Júnior recebendo essa homenagem no Maracanã, né? Ainda não está presente aqui, mas lindo de se ver aí, né? O Vinícius Júnior aí, nosso criador do Urubu, nesse momento aí, né? No gramado do Maracanã, recebendo as devidas homenagens aí, né? E apoio a tudo que ele está sofrendo lá na Espanha. Então vamos lá, né? Falar aí, né? Um pouquinho mais desse primeiro tempo, que o Flamengo passeia, dá um verdadeiro baile na equipe do Vasco da Gama aí, né? Então o Vasco, com essa formação diferente de 3 zagueiros, até começou tentando alguma coisa ali no primeiros 10 minutos de jogo aí, né? Depois o jogo foi todo do Flamengo, mas o Flamengo soube defender essa primeira pressão do Vasco da Gama aí, né? E aos 13 minutos, o nosso Megão queridão saiu na frente aí, né? Com o belo gol. E belo gol do Eric Pulgar, de fora da área. Depois, 2 minutos depois, o Gerson ampliou de cabeça. E o Vasco tentou uma reação aí, né? Com o chute na trave do Pedro Raul, né? E o Arrascaeta respondeu de imediato com um outro belo arremate de fora da área, né, na travessão do goleiro Léo Jardim. E na reta final do primeiro tempo aí, né, o Flamengo fez 2 gols com, na minha opinião, os 2 gols foi do Ayrton Lucas. A bola deu uma desviada aí, mas quem chutou foi o Ayrton Lucas, no Pedro aí, né, mas quem chutou foi o Ayrton Lucas. E o Vasco aí, né, tá de lona, o Flamengo que coloca o Vasco de 4 no Maracanã nesse primeiro tempo aí, né, gente que vai voltar aqui a partida aí, né, que está prestes a começar o segundo tempo. E tá rindo a todo momento o fantasminha da... Não consegui tirar essa imagem, não, do fantasminha. O fantasminha aí zoando. Cara, os caras são muito chatos. Não consegui tirar essa imagem aí. Então, bola rolando aí, né? E a gente que volta ao acompanhar esse segundo tempo aí, né, entre Flamengo e Vasco aí. Então esse foi o nosso análise do primeiro tempo aí, né, desse clássico dos Milhões. Flamengo vai vencendo o Vasco por 4-0 no Maracanã ainda. Então vamos lá acompanhar o segundo tempo. Pressionando aí, né? Lembrando aí, né, que o Flamengo só aplicou 4-0 no primeiro tempo no ABC, Madureira, Palestino e agora no Vasco da Gama.